Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje é dia de Copa do Brasil. Terça-feira, 7 da noite, o Santos vai a Ribeirão Preto encarar o Botafogo na Arena Eurobike, Estádio Santa Cruz, enfim, eu não sei como o povo de Ribeirão Preto chama o estádio, mas a partir das 7 horas da noite o Santos estará lá. A partida vai passar no Sport TV e ou no Premier e você sabe que é ida e volta, não tem gol fora. E a partida de volta é na Vila Belmiro no dia 26, quarta-feira, em 2 semanas. Infelizmente, sem torcida. Este é o pré-jogo, vocês sabem, jogos nacionais, estaduais, enfim, geralmente eu não faço pré-jogo, mas dessa vez temos um motivo especial. Já já eu comento. Antes eu só lembro que no OneFootball você fica atualizado de todas as notícias, não só do Santos, mas também da Champions League, que volta nessa terça, né? Temos 2 confrontos terça-feira, temos 2 confrontos na quarta também. E se você coloca o OneFootball no seu celular, todas as notícias, toda a preparação, depois do jogo também, as notícias chegam na sua mão rapidamente, naquela velocidade que só o OneFootball te proporciona. Então, para ficar ligado nos jogos da Champions, que volta nessa terça também, você tem o OneFootball no link da descrição aqui, ó, bonitinho, para clicar, baixar e se divertir. Se tudo der certo na minha vida, enquanto você recebeu este pré-jogo, eu estou no ônibus, me dirigindo a Ribeirão Preto para acompanhar a partida, porque não resisti à tentação de conhecer mais um estádio. E quem sabe, né? Vou tentar pegar a coletiva do Odair depois do jogo, não tenho certeza se poderei, mas tentarei. De qualquer maneira, meu objetivo é estar no estádio e também, quem sabe, em meio ao torcedor do Santos. No pré-jogo, claro, eu vou colar ali na porta, eu vou entrar como imprensa, não sei se vou conseguir fazer essa transição para o estádio, mas vou tentar. Espero que consiga, porque tem um pessoal muito legal lá em Ribeirão, principalmente da Embaixada Interior Santista 016, que eu gosto muito e gostaria muito de ver o jogo com eles. Mas, de qualquer maneira, a gente vai falar aqui de Santos e Botafogo, da escalação do Santos, que deve ter Daniel Ruiz e Camacho. E não deve ter Rodrigo Fernandes, mas deve ter Camacho. Vou falar disso e depois o Felipe Merli, que é membro do Eu Vim de Santos, gravou todos os detalhes sobre o Botafogo. Por isso que esse vídeo é longo. Por quê? Porque não é só o pré-jogo do Santos que eu vou fazer aqui, é também o Felipe, meu xará, só que Merli, dissecando o Botafogo, principalmente falando dos destaques e como, na visão dele, o Santos pode fazer, né, gols sobre o Botafogo. Tem até imagem de 2 gols que eles levaram do Bragantino no Paulista. No Paulista, inclusive, o Botafogo era do grupo do Santos e passou de fase no lugar do Santos, ficando com o segundo lugar. O Santos foi o terceiro. Se o Santos tirou o Ceilândia e o Iguatu, o Botafogo tirou o Parnaíba e o São Raimundo de Roraima, este que o Santos enfrentou, inclusive, na Copinha. O Felipe, meu xará, que não sou eu no caso, vai falar sobre os ingressos, mas caso você ainda se interesse em a partida, mora perto e é rico, milionário, assim, bilionário, porque estão roubos os ingressos, ainda tem, os preços são 160 inteira e meia, 80 na arquibancada, mais atrás do gol, e os 2 setores mais um pouquinho para o lado, mais na bandeira de escanteio do setor de visitantes, tem o bronze por 280, meia 140 e o prata por 400 e meia 200. O Felipe vai falar sobre isso, ele vai explicar por que o Botafogo coloca esses preços. Existe uma justificativa, mas realmente falta bom senso, e muito torcedor do Santos já recebi aqui nos comentários, porque eu tinha comentado sobre os preços no vídeo de sábado passado, que não vai poder ir, não tem como gastar esse dinheiro, afinal de contas o trabalhador sofre, quer ver o seu time ter uma rara oportunidade no interior, e aí colocam esses preços. É realmente muito triste. Bom, escalação do Santos. Segundo o Globo Esporte, que foi a única que eu vi citando o treino, né, o que o Odair treinou, se alguma outra rolou, por favor, coloquem nos comentários. Segundo o Globo Esporte, a escalação é praticamente igual ao jogo contra o Blooming, sendo a seguinte: João Paulo, Natan, João Lucas segue machucado, Messias, Bauerman e Felipe Jor. Então, ou seja, o setor defensivo igual. Dodi, Camacho e Barbosa centralizado, com Lucas Lima na direita e Daniel Ruiz na esquerda. Olha só a diferença principal aí, com o Ivonei saindo. Marcos Leonardo, centroavante. Primeiro, coitado do Ivonei, que não teve culpa alguma, né, contra o Blooming. Faz tempo que o time ganhou, mas não teve culpa na má atuação, foi escalado errado, nunca foi ponta na vida, continuando ele botando o menino para jogar no lado, sabe Deus por quê. E o Lucas Barbosa continua no time. Enfim, sei lá.
Mas, né, em vez de centralizar alguém no lugar do Lucas Barbosa, o Odair, pelo jeito, vai de Daniel Ruiz no lado. Nenhum problema com isso. O Daniel, inclusive, que é meia, não ponta, abria bastante pro lado esquerdo, lá no Milionários. Vamos torcer para que isso dê certo, mas eu não consigo entender a insistência de ter o Lucas Lima do lado, né, do lado oposto do Daniel nesse caso, do Barbosa centralizado. Não funcionou contra o Blooming. O meio ficou extremamente vazio, teve análise tática aqui no canal. Eu não consigo entender. Tomara que dê certo contra o Botafogo, óbvio, é a nossa torcida, mas eu não consigo entender. Como também não entendo a permanência do Camacho. Deixa eu até procurar se o Globo Esporte fala algo do Sandri. Não cita. Então eu vou deduzir que o Sandri vai pro banco. O Rodrigo Fernandes vai pro banco. O Rodrigo não tá suspenso na Copa do Brasil, ele tava na Sula. Por que o Camacho continua? Não sei. Bom, para fazer esse contraponto, né? O Felipe, o Merli, depois na análise do Botafogo, vai citar que o Botafogo tem sérios problemas nas laterais e que jogar a bola nas costas pode funcionar, como funcionou contra o Bragantino. Repito, vai ter vídeo aqui, vai passar no cantinho enquanto ele fala. Mas então talvez isso justifique, né? Abrir esses meias. Mas contra o Blooming, o Santos não abusou desse tipo de jogada. O Santos pouco foi além de fundo, para não dizer não foi além de fundo. Eu realmente não entendi o objetivo. Talvez fosse um jogo para tentar outra formação, mas espero que em campo ela faça sentido. Basicamente, o que você tem que saber é que, segundo o GE, deve jogar Daniel Ruiz, salvo engano, a primeira partida dele como titular desde que chegou ao Santos. E é isso, a gente reza para dar certo. Da minha parte é isso, mas o Felipe vai dissecar o Botafogo, ficou bem legal o vídeo que ele fez. Fique aqui no vídeo, assista a parte dele para chegar à noite, 7 horas, repito, sabendo tudo. Se você é de Ribeirão, estará em Ribeirão. Enfim, espero te encontrar mais tarde, se tudo der certo. Se não, boa sorte para todos nós. Fique com o Felipe agora. Muito que bem, eu não sou Felipe Noronha, mas eu também me chamo Felipe. E hoje eu vou comentar um pouco sobre o time que o Santos vai pegar na terceira fase da Copa do Brasil, né? O Botafogo de Ribeirão Preto. Tava morando em Ribeirão Preto durante o Campeonato Paulista e eu acompanhei o Campeonato Paulista do Botafogo lá em Ribeirão. E eu tive presente em todos os jogos do Botafogo, tanto na primeira fase do Paulistão, na fase de grupos, os jogos em casa, tanto a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil. A primeira foi fora de casa, a segunda lá no Santão, no Santa Cruz. Eu tive presente e acompanhei o time do Botafogo nesses dois jogos da Copa do Brasil. Eu tô com a colinha aqui porque eu não sou acostumado, então a colinha vai me salvar para eu fazer aqui. A campanha do Botafogo no Paulistão foi igual em número de pontos a do Santos, que foi 14 pontos. Os dois times terminaram com 14 pontos, porém, como vocês sabem, o Botafogo em segundo lugar e o Santos em terceiro. O Botafogo teve 4 vitórias, todas elas na fase de grupos, 7 derrotas, sendo as 3 para os 3 grandes da capital. O Botafogo foi derrotado, perdeu de 1-0 para o Palmeiras, 3-1 para o São Paulo, os 2 jogos em casa, e de 2-0 para o Corinthians na Neoquímica. E teve 2 empates também. Dessas 7 derrotas, uma foi a derrota pro Bragantino, que foi nas quartas de final do Paulistão, né? Que foi onde o time foi eliminado. Foi 2-0 pro Bragantino lá em Bragança. Essa foi a campanha, basicamente, do Botafogo. E antes, o time do Botafogo era comandado pelo Paulo Baier, que inclusive subiu o time da Série C para a Série B, pegou o time no meio do campeonato, praticamente da Série C, e conseguiu o acesso para a Série B. E inclusive o planejamento do Botafogo esse ano passa muito pela Copa do Brasil, porque é um time que vai disputar o Campeonato Brasileiro, Série B, que fazia um tempo que o Botafogo não jogava. O planejamento, principalmente financeiro, passa muito pelo dinheiro que a Copa do Brasil fornece, né? Então, para eles é muito, muito importante, assim como para todos os times é muito importante, né? Passar de fase. Mas para eles o planejamento
da temporada é basicamente em torno de eles avançarem de fase na Copa do Brasil. O goleiro, atualmente a vaga é do Matheus, que é outro goleiro. Inclusive, eu particularmente acho o Matheus um bom goleiro, inclusive melhor que o anterior. Como eu estava dizendo, o Paulo Baier era o treinador do Botafogo e agora o treinador deles é o Adilson Batista. O Adilson Batista, ele assumiu o time após o Paulo Baier ter sido demitido e comandou o time em 5 jogos. E o Adilson, vamos dizer, não tem uma boa sequência de jogos no comando do Botafogo. Em 5 jogos foram 3 derrotas, 3 no Campeonato Paulista, sendo uma que foi a eliminação para o Bragantino, um empate, que foi na primeira fase de grupos contra o Parnaíba. O Botafogo empatou fora de casa e com o critério, né, do empate passava. E a segunda fase foi uma vitória. Então, de 5 jogos, 3 derrotas, um empate e uma vitória. Essa vitória foi somente na segunda fase da Copa do Brasil, que foi contra o São Raimundo. O time ganhou de 3-1. O Paulo Baier foi demitido após uma partida que o Botafogo estava ganhando de 1-0 contra o São Bernardo fora de casa. E nos últimos minutos o São Bernardo virou o jogo, teve um gol de pênalti. Aí, depois disso, o Paulo Baier foi demitido. E o Paulo Baier, a formação dele pro Adilson Batista era diferente. O Paulo Baier jogava com 3 zagueiros, já o Adilson ele adota mais um esquema de 4-4-2, basicamente. E eu vou falar mais, já eu vou chegar nisso. Então, o principal ponto que o Botafogo vai ter de destaque, né, para esse jogo, de volta de jogador, é o Salatiel. Que o Salatiel machucou. Ele machucou na 9ª rodada do Paulistão. Na 9ª rodada foi o último jogo que ele jogou. Desde então ele não atuou mais, ele estava machucado. Porém, agora que depois o Botafogo foi eliminado, também ficou um período sem jogos, assim como o Santos. E o Salatiel é o centroavante do time. E é o centroavante clássico de pivô. Ele faz a parede, domina, faz a parede, toca para alguém, ou vira, chuta no gol. E assim, particularmente é um centroavante que eu não gosto muito desse tipo de centroavante. Meu gosto particular de centroavante é um centroavante igual era o Caio Jorge, igual é o Marcos, que ele faz hoje em dia melhor, né? De sair da área um pouco. Claro que jogadores como tem, assim, centroavantes igual um exemplo é o Pedro, né? O Pedro é um craque dentro da área, caiu no pé dele, é caixa. Então o Salatiel é desse tipo de centroavante. Ele vai fazer uma parede para ter a passagem dos outros jogadores, para ele tocar a bola, e ele faz isso muito bem. Bola de cabeça, ele ganha muitas bolas de cabeça. Inclusive o Botafogo tem esse jogo de tiro de meta. Saiu o tiro de meta, chutão direto na cabeça do Salatiel para ele tentar escorar para alguém, ou para um dos lados, ou para o Robinho, ou para o Osman, para tentar sair jogando. E praticamente de tiro de meta é sempre esse o jogo do Botafogo, principalmente quando o Salatiel está em campo. O Salatiel é um jogador que tem que ficar ligado nele, que é um ótimo jogador. Vou falar então sobre o esquema tático do time. Basicamente joga num 4-4-2, agora com o Adilson. O goleiro, a provável escalação que eu vou falar é a que eu acredito que vai entrar em campo no dia que eu estou gravando aqui. Agora é o que eu acredito que vai ser o time. Porém, ainda tem uns dias para acontecer a partida e também é muito difícil achar notícias do Botafogo falando provável escalação. É bem complicado. Então essa provável escalação que eu fiz é a que eu acredito que vai ser baseado nos treinos do Adilson. Chegou reforço ou contratações, como diria, né, o Felipe. Chegou contratações para o time do Botafogo. Então, assim, eu não sei se algum desses jogadores já vai começar como titular. Eu acho muito difícil o Adilson já colocar algum desses jogadores que chegou agora como titular. Então, eu acredito mesmo que essa vai ser a provável escalação. No gol, o Matheus, que é o goleiro. Na lateral direito, o Vidal. Eu já chego nele para falar um pouco mais. O Gustavo Henrique.
Diogo Silva, Jean Vitor. No meio, Robinho, Tarik, Felipe Souto e Luiz Henrique. No ataque, Osman e Salatiel. Os destaques desse time, principalmente o Robinho. Robinho é um ponta, joga pela ponta assim, pela meia direita, né? É a faixa do campo que ele atua. Ele é um jogador que chuta de longe, se abrir espaço ele vai chutar, corta pro meio, ele é canhoto, corta pro meio, bate de longe mesmo. Ele tem uma jogada que ele faz um que é cortar e cruzar nas costas do último lateral. Inclusive com os nossos laterais, se não ficar esperto, ele vai fazer isso muito para a chegada de quem vem de trás, principalmente do Osman. O Osman também, já falando dele, é um bom jogador. Um jogador também que chuta de fora, não tem um chute, não é um exímio chutador, não é um chute que você fala que é diferenciado. O do Robinho, sim, o do Robinho, ele tem um chute muito diferenciado. Fez mais de um gol assim no Campeonato Paulista. É um bom jogador. Não é alto, é baixo, mas chuta bem de fora da área. O Salatiel não. O Salatiel é um jogador alto, jogador físico, vai brigar no corpo e é um jogador que faz muito essa jogada. Outro jogador que é um destaque do Botafogo, porém para mim não, com certeza é um destaque negativo, é o Vidal, que é o lateral. Inclusive, se vocês pegarem os dois gols do Bragantino, tem mais, mas especificamente esses dois gols do Bragantino nas quartas de finais do Paulistão, os dois gols saem nas costas do Vidal. O segundo gol é inacreditável. O primeiro é um cruzamento que é uma jogada que, se fizer com o time do Botafogo, o Santos pode se dar muito bem, que é uma jogada que o Botafogo levou vários gols nesse Campeonato Paulista, que é cruzamento de um lado do campo para o outro, passando a bola em frente à zaga. Cruza a bola em frente à zaga para pegar o último jogador atrás do lateral para fazer o gol. É uma jogada que o Botafogo toma muito gol assim, muito, muito gol mesmo. Inclusive o primeiro gol do Bragantino é assim, é um cruzamento que sai da direita, atravessa toda a zaga do Botafogo, chega atrás das costas do Vidal, que é o número 2 do Botafogo, lateral, e o jogador faz o gol. O segundo gol é um cabeceio entre o Vidal e o zagueiro, é um cruzamento, o atacante cabeceia, o goleiro defende. Na hora que o goleiro defende, o Vidal fica parado. Ele fica estático esperando. O goleiro defende, tira a bola, vem um jogador atrás das costas do Vidal, que era o jogador que era para ele estar marcando, vem e faz o gol. Então, é o canal, é o lugar onde o Santos pode atacar e pode se dar muito bem para ganhar desse time do Botafogo, fazer gol. É um time esperto, muito melhor que Blooming, que Audax Italiano, time que a gente vai enfrentar. Não é nível Série A ainda, porém é um time muito bem montado, muito bem estruturado. É um time esperto, que se tem jogadores espertos, e se não jogar sério, vai sofrer. Então, assim, o primeiro jogo, não vou mentir, se o Santos conseguir um empate no primeiro jogo e deixar para decidir na Vila, é um bom resultado. É um bom resultado porque o Botafogo, se ganhar o primeiro jogo, tem uma capacidade muito grande, principalmente agora com o Adilson, de retrancar. É um time que, se precisar retrancar, eles vão segurar na defesa. Então, assim, se a gente conseguir um empate, primeiro jogo, segundo, atacar, seria um bom resultado para o Santos, eu acredito. Sendo realista, com os pés no chão, eu acredito que ali é o canal para o Santos vencer o jogo. E outra, a bola aérea do Botafogo é muito boa. Então, assim, tem jogadores altos, inclusive no meio de campo tem jogadores altos, não é, na volância tem jogadores altos, os zagueiros do Botafogo são altos. Então, assim, de se tomar cuidado também em bola parada. Tem que ficar esperto em bola parada, conseguir marcar os jogadores certos, porque eles são bons jogadores em bola parada. Porém, defensivamente, eles também levam muitos gols, em bola parada. Então, assim, ao mesmo tempo que eles são bons atacando, eles também têm muito defeito na defesa, principalmente de marcação. Ele é um time, o Botafogo também, que leva muito gol de contra-ataque, porque sobe o time inteiro para atacar, principalmente bola parada eles sobem e tem a recomposição muito lenta.
Então jogadores com velocidade nesse jogo seria muito bom ter jogadores de velocidade nesse jogo. Para terminar de falar, vou comentar sobre os preços que muitos falaram, os preços dos ingressos, e realmente um preço muito, muito alto, muito acima. E assim, infelizmente é algo que o Botafogo tem feito várias vezes. Contra o Palmeiras foi assim, contra o São Paulo foi assim. Eles aumentaram os preços lá em cima para, principalmente, o que eu digo, o que muitos torcedores falam, inclusive no Instagram deles, no estádio você escuta muito isso. O plano sócio do Botafogo, inclusive eu sou sócio do Botafogo, fiz meu cartão de sócio, porque sócio do Botafogo tem acesso liberado a todos os jogos. Ou seja, se você é sócio, você paga o seu sócio. O sócio mais barato do Botafogo, que é o que eu tenho, que é o plano tricolor, que é R$19,90. Ou seja, por R$19,90 é a faixa. Inclusive, essa arquibancada tá R$160, a meia entrada tá R$80. Tá R$160 o ingresso da visitante. Então, eles fazem isso em todos os jogos, quando é jogo mais importante, contra time maior. Infelizmente é algo que o Botafogo tem feito, não é a primeira vez. E assim, eles dizem que é exatamente para o próprio torcedor, para o morador de Ribeirão Preto e região, porque assim, eles falam, a gente dá acesso ao jogo liberado se você é sócio. Então seja sócio ou pague o valor. É isso, ou seja sócio ou fica quieto e paga o valor. É exatamente o que eles fazem. Então, assim, realmente é um absurdo, é um exagero de preço. E, inclusive, eu não vou estar podendo ir no jogo, porque eu não estou morando mais em Ribeirão Preto. Eu mudei, agora eu moro em Viçosa. Inclusive, eu fui para lá para estudar. Mudei para cá para estudar também. Aconteceu muita coisa que eu precisei vir. Coisa boa, ainda bem. Mas infelizmente eu queria muito estar lá. Eu nunca fui em um jogo do Santos, nunca assisti um jogo presencialmente do Santos. Ia ser minha primeira oportunidade, mas eu sei que assim como não deu certo dessa vez, terá outras oportunidades e eu vou estar lá. E assim, o Botafogo foi um time que enquanto eu estava lá eu criei um carinho por eles, porque eu nunca tinha ido em jogo, muito jogo de estádio, e lá foi a primeira vez que eu fui frequentemente a estádio, então foi muito legal inclusive. Inclusive lá a gente escuta muita coisa, clima é diferenciado. O próprio Joaquim jogou no Botafogo, nosso zagueiro, e quando ele chegou, eu fui um dos primeiros a falar, inclusive no grupo dos membros do Eu Vim de Santos, que era uma baita de uma contratação, porque além de eu já ter visto jogos dele, eu escutei muitos torcedores lá, não foi um, não foi dois, foi vários, falando que era uma ótima contratação, que é um ótimo zagueiro, e realmente ainda continuo com essa ideia e acredito que realmente vai ser um jogador que vai agregar muito pro Santos. E vindo de lá, né? Do Botafogo. Falei bastante, mas espero que vocês tenham gostado e é basicamente isso. Não é impossível ganhar desse Botafogo e a gente acredita, a gente vai torcer. Eu, acima de tudo, Santos e vamos torcer. E é isso, viu, pessoal? Muito obrigado. Vamos torcer para o time evoluir. É difícil na mão do Helmas, mas vai, né? Vamos ver. Muito obrigado, viu? Pela oportunidade aí, Felipe. Abraço a todos do Eu Vim de Santos. Aí. Abraço.